o cheiro de borracha queimada invadindo o carro, os faróis da carreta na minha cara, o guincho dos pneus rasgando o asfalto da descida, e o abismo. 2 metros. 2 metros de terra era tudo que existia entre eu e o fim da minha vida, naquela tarde, na Serra da Mantiqueira. Eu vou te contar como foi, porque até hoje, quando eu fecho os olhos, eu escuto aquele barulho de novo. Eu quero começar agradecendo a Deus. Primeiro, por ter me chamado nessa graça há mais de 20 anos. Por ter guardado a minha vida quando eu nem sabia que precisava ser guardada. E por ter me dado o privilégio de estar aqui hoje, viva, inteira, com um coração cheio de temor e de gratidão, para contar essa história que é dele, porque quem fez tudo foi ele. Eu sou só a voz. Hoje eu venho trazer um testemunho que marcou a minha vida e marcou toda a minha casa. Um livramento tão grande, tão impossível de explicar pela lógica desse mundo, que até os homens que entendem de estrada ficaram sem palavra quando viram o que aconteceu. Eu também fiquei sem palavra. A única coisa que saiu do meu peito naquela tarde foi choro. E o nome de Deus repetido como quem se agarra na última corda. Se você já esteve numa estrada difícil da vida, não precisa ser estrada de asfalto. Pode ser estrada do medo, a estrada da doença, a estrada da incerteza, menos fique comigo até o final. Porque eu acredito, com todo o meu coração, que hoje Deus vai falar contigo também, através dessa história. Comente aqui, de onde você está me ouvindo. Deixe sua cidade nos comentários. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa saber que Deus ainda faz milagre, e deixe o seu pedido de oração aqui embaixo. Porque no final desse testemunho a gente vai se ajoelhar junto, e eu vou apresentar cada pedido diante do Senhor, cada um. Pode confiar, meu nome é Silvana, tenho 41 anos, sou professora de escola municipal, dou aula de português para crianças do 5º ano há mais de 15 anos. Moro em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, naquela casinha de tijolo que eu e meu esposo Edivaldo levamos 4 anos para terminar, tirando pedra por pedra do orçamento apertado. Tenho 2 filhos, Mateus de 17 e Letícia, de 12, que são a razão pela qual eu abro os olhos cada manhã e agradeço a Deus por mais um dia. Congrego na Congregação Cristã no Brasil desde os 19 anos. Minha mãe, Dona Benedita, foi quem me levou pela primeira vez num culto de domingo de manhã, numa cidadezinha do interior, onde a gente morava. Eu lembro até hoje do cheiro da madeira antiga do salão, do brilho do órgão no canto, do silêncio respeitoso dos irmãos antes do primeiro hino. Eu entrei ali de mão dada com ela e nunca mais saí. Aquele banco virou meu lugar no mundo. Minha vida sempre foi simples. Pai ferreiro, mãe costureira, casa de janela com grade, quintal com pé de manga, vizinha que entrava sem bater. A gente não tinha quase nada do que o mundo diz que é importante, mas tinha o essencial. E o essencial eu aprendi desde cedo. Não é dinheiro, é fé. Mamãe era mulher de oração, daquelas de verdade. Acordava antes do sol, se ajoelhava no chão frio do quarto e ficava ali um tempo longo antes de acender o fogão. Eu, menina, espiava da porta quando acordava cedo. E havia de joelhos com a cabeça baixa, murmurando coisas que eu não entendia. Uma vez perguntei: "Mãe, por que a senhora ora tanto?" Ela olhou para mim com aquele olhar que só mãe antiga tem e disse: "Silvana, minha filha, começar o dia sem falar com Deus é como sair de casa sem roupa. A gente fica vulnerável, faica desprotegada. E nesse mundo, minha filha, a gente precisa sair protegida." Aquelas palavras foram entrando em mim aos poucos, mas foi só quando eu me converti já adulta que entendi de verdade o peso do que ela dizia. A oração não é obrigação religiosa. A oração é proteção. É um escudo invisível que a gente coloca no corpo antes de enfrentar o que quer que seja do lado de fora. E eu vou te dizer uma coisa, eu só tô aqui hoje contando esse testemunho porque a oração de minha mãe foi mais forte do que uma carreta de 30 toneladas descendo uma serra sem freio. Mas eu estou me adiantando. Deixa eu te contar direitinho como tudo começou. Eu conheci o Edivaldo aos 22 anos, num culto de jovens. Ele era tímido, pouco falava, dos que ficam no fundo do salão cantando baixinho, mas tinha um sorriso honesto. E minha mãe sempre me ensinou que sorriso honesto vale mais do que 100 palavras bonitas.
A gente namorou quase 2 anos, casou na simplicidade, alugou um apartamento pequeno no bairro Operário e começou a vida do zero, como começam quase todos os casais que só têm fé e disposição para oferecer um ao outro. Edivaldo trabalhava numa serralheria, chegava em casa cheirando a solda, com as mãos machucadas às vezes, mas sempre com um sorriso. Eu dava aula de manhã e corrigia a prova de tarde. No começo foi apertado, daqueles apertos que a gente precisa dividir um pão em 2 para durar 2 dias, mas nunca nos faltou o essencial, porque a mão de Deus sempre sustentou cada detalhe da nossa casa, menos cada conta paga no último dia, cada arroz que aparecia quando a gente achava que não ia ter. Mateus nasceu 4 anos depois do casamento. Criança ativa, cheia de perguntas, daqueles meninos que não param quietos nem dormindo. Letícia veio 5 anos depois, mais serena, mais observadora, uma menininha que parecia ter nascido sabendo das coisas. Os dois cresceram indo à reunião com a gente, sentadinhos nos bancos da frente, participando do recitativo das crianças desde os 6 anos. A gente ensinou eles a orar antes de dormir, a agradecer antes de comer, a confiar em Deus, mesmo quando não dá para entender. Nossa casa foi crescendo junto com a família, primeiro o apartamento, depois o terreno comprado em parcelas, depois a construção devagarinho, menos a gente levantando parede quando sobrava dinheiro, parando quando acabava, retomando quando Deus mandava. Cada cômodo inaugurado com culto doméstico, cada janela colocada com ação de graças. E quando a casa ficou pronta, reunimos os irmãos da congregação, o ancião veio visitar, fizemos uma oração de entrega do lar ao Senhor. Eu chorei naquele dia, porque eu lembrei de minha mãe dizendo que a gente precisa sair protegida nesse mundo. E eu sentia que aquela casa inteira tinha virado uma oração de pé. Nos últimos anos, a vida tinha se acomodado num ritmo bom. A escola, os cultos, os filhos crescendo, o Edivaldo firme no trabalho. Sem nenhuma grande tragédia, sem nenhuma grande bênção espetacular. Só a rotina mansa de quem serve a Deus e confia no dia que vem. Eu costumava dizer para as irmãs da Obra da Piedade que a minha vida era um hino simples, nada do estrondo, só notas firmes. E eu era grata por cada nota. Mas a vida, meus irmãos, tem uma forma de nos ensinar que a gente nunca tá pronto para tudo. Que no meio do hino manso, às vezes vem uma pausa tão grande que a gente pensa que perdeu a música. E foi numa dessas pausas que Deus me mostrou, da forma mais impossível que eu já vivi, que Ele está mesmo no controle de tudo, até do que a lógica não consegue explicar. A minha mãe, naquela época, estava morando em Itajubá. Depois que meu pai faleceu, ela foi morar com minha irmã mais nova, que tinha ido para lá por causa do trabalho do marido. Itajubá fica a pouco mais de 100 quilômetros de Pouso Alegre, descendo a Serra da Mantiqueira pela BR 459. Estrada bonita de se olhar, traiçoeira de se rodar, daquelas que pede respeito de todo motorista que conhece. Alguns meses antes do que eu vou te contar, a mamãe tinha passado por uma cirurgia no quadril, a recuperação estava lenta, ela não conseguia andar direito ainda, dependia muito da minha irmã. Eu tentava visitar uma vez por mês, para dar um descanso para minha irmã e para matar a saudade. Às vezes ia com Edivaldo e as crianças, às vezes ia sozinha quando a agenda da escola não dava pra gente fechar o final de semana inteiro. Naquela quinta-feira específica, Edivaldo não podia ir. Tinha um serviço grande marcado para o sábado na serralheria e precisava adiantar tudo na sexta. Os filhos estavam na escola em semana de prova, então combinei comigo mesma. Saio quinta depois do almoço, durmo em Itajubá, visito mamãe de manhã na sexta, volto na sexta à tarde. Simples. Eu já tinha feito aquele trajeto sozinha, pelo menos umas 4 vezes, nos últimos 2 anos. Edivaldo ficou estranho naquela manhã. Não era o jeito dele ficar relutante com essas coisas, ele sempre confiou em mim. Sempre me deu espaço, mas naquela quinta, enquanto eu colocava a bolsa no banco do passageiro do meu Palio velho, ele veio até o carro, me segurou pelo braço e disse: "Silvana, deixa eu ver se eu consigo reorganizar as coisas. Eu vou contigo." Eu ri. "Edivaldo, para com isso. Eu já fiz essa estrada um monte de vezes. Você tá precisando entregar o serviço do sábado. Não dá pra você ir. Eu vou e volto."
Ele segurou mais firme. Não sei, mulher. Tô com um aperto no peito hoje. Eu parei. Olhei para ele. Edivaldo não é homem de drama, entende? Ele não fala dessas coisas por falar. Se ele disse que estava com aperto no peito, era porque estava mesmo. Mas eu, e esse é um detalhe que me dói até hoje, eu brinquei com ele, dei um tapinha no braço dele e disse: deixa de coisa, homem. Eu levo o celular, ligo quando chegar, ligo antes de voltar. Vai dar tudo certo. Deus está com a gente. Ele me beijou na testa, demorado. E antes de eu entrar no carro, disse baixinho: Silvana, ora no caminho. Promete que vai orar? Eu prometi. E foi a melhor promessa que eu já fiz na vida. Porque aquela promessa menos, eu vou te contar mais pra frente, é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje. A viagem de ida foi boa. Saí de Pouso Alegre pouco depois das 2 da tarde, com o sol firme no céu, a estrada vazia. A paisagem do sul de Minas se abrindo dos 2 lados, menos aquele verde ondulado de pastagem e mata que só existe aqui. As cercas de arame velho, as vaquinhas olhando o carro passar como se tivessem todo o tempo do mundo. Fui com o vidro um pouco aberto, sentindo o cheiro da terra, escutando uma rádio religiosa baixinho. Cheguei em Itajubá quase no fim da tarde. Mamãe estava bem melhor do que eu esperava. Mais corada, mais conversadeira, mais animada. Minha irmã tinha feito frango caipira com quiabo, menos comida que eu amo desde criança. A gente comeu na mesa da cozinha, conversou até tarde, riu de histórias antigas do meu pai, das confusões que meu irmão mais velho aprontava quando era moleque. Aquelas risadas de família que a gente esquece como faz falta, até sentar na mesa de novo. E eu dormi cedo, cansada do volante, mais feliz, acordei com o cheiro do café de mamãe na cozinha. Ela tinha insistido em fazer, mesmo mancando, porque disse que era a última coisa que ela ainda conseguia fazer direito para os filhos. Eu tomei aquele café com lágrima na vista. Minha mãe é daquelas que amam pelas pequenas coisas. Na sexta de manhã, mamãe fez questão de ir à Obra da Piedade da região. Tinha reunião das irmãs naquele horário, num salão pequeno perto da casa da minha irmã. Ela disse: Silvana, eu não perco essa reunião, não interessa o que seja. Então eu a levei, ajudei ela a entrar, acompanhei ela até o banco e sentei do lado. Aquele culto ficou marcado em mim. E você vai entender o porquê. O salão era pequeno, mas 30 irmãs, a maior parte de cabelo branco. Luz da manhã, entrando pelas janelas, dando um tom dourado no piso de madeira. O órgão tocando manso no canto. As vozes das irmãs cantando em uníssono. Não era coral afinado, era coisa melhor. Era oração de gente que viveu. Eu segurei a mão de mamãe durante o segundo hino e senti ela tremer um pouquinho. Olhei para o lado e vi ela chorando em silêncio, sem tirar os olhos do inário. Uma lágrima escorreu do queixo e caiu no vestido floral dela. Naquele momento, uma irmã idosa lá na frente se levantou para dar um testemunho rápido. Ela falou sobre proteção divina, falou que tinha saído de casa com medo aquela manhã, porque tinha sonhado coisas ruins, mas que antes de sair tinha feito uma oração simples. Senhor, manda um anjo na minha frente e um anjo atrás de mim. Não me deixa andar sozinha. E ela contou que chegou bem à reunião, que o medo tinha passado e que queria só lembrar a todas as irmãs que a gente nunca anda sozinho quando pede para Deus ir junto. Eu olhei para mamãe depois daquele testemunho. Ela sorriu para mim, apertou a minha mão e disse: Silvana, essa oração eu faço todo dia. Todo santo dia, minha filha, antes de sair de casa, antes de dormir, antes de vir. Guarda isso pra ti. Eu assenti, guardei a frase no fundo do peito, mas ainda não sabia menos. Naquele momento, eu não sabia, juro, que aquelas palavras iam ser a minha vida em poucas horas. Saí de Itajubá quase às 4 da tarde, mais tarde do que eu tinha planejado. Tinha almoçado com mamãe e minha irmã, ficado conversando mais um pouco, e o tempo passou sem eu ver. Quando olhei o relógio, levei um susto. Abracei mamãe com força antes de ir. Ela me segurou pelo rosto com as 2 mãos, me olhou fundo nos olhos e disse: Silvana, ora no caminho, minha filha. Pede pro teu anjo ir na frente. Promete. Eu prometi. Pela segunda vez naquele dia, eu prometi a mesma coisa menos uma vez pro Edivaldo. Uma vez para mamãe. 2 pessoas que mais amavam na minha vida, me pedindo para orar no caminho.
E eu, sem saber o peso daquele pedido, prometi. Entrei no carro, dei a partida, e enquanto saía da rua de minha irmã, coloquei as mãos no volante e disse em voz alta, sozinha ali dentro do pálio: Senhor, tu sabes que eu tenho estrada pela frente. Eu te peço, manda um anjo na minha frente e um anjo atrás de mim. Cobre esse carro com teu poder, me leva em paz até minha casa, até meu marido, até meus filhos. Em nome de Jesus, amém. 3 frases. Não me ajoelhei, não fechei os olhos. Foi uma oração tão simples que, se eu estivesse em outro contexto, eu nem teria me lembrado dela depois. Mas essa oração, meus irmãos, foi a oração mais poderosa que saiu da minha boca em toda a minha vida adulta. E eu não sabia. Acho que a gente nunca sabe. Na hora, os primeiros quilômetros da volta foram tranquilos. Saí de Itajubá pela BR-459, peguei a pista dupla no começo, segui no ritmo normal. O sol ainda estava no céu, mas já começava a baixar, com aquela luz dourada do fim de tarde batendo no para-brisa. Coloquei um hino no rádio, daqueles da coleção antiga, que falam da fidelidade de Deus, em meio à prova a menos, e fui cantarolando baixinho. Quando passei pela última cidade, antes da serra começar, de verdade, aconteceu uma coisa que eu preciso te contar direito, porque é aqui que Deus começou a avisar. Eu senti um aperto no peito. Não era dor física, não era indigestão do almoço. Era um aperto daqueles que a gente não sabe explicar. Uma inquietação, uma sensação estranha, como se alguma coisa estivesse errada e eu não conseguisse identificar o que. Olhei no retrovisor, estrada vazia. Olhei para frente, estrada vazia. O repropainal tudo normal, combustível bom, temperatura boa. Tá tudo bem, Silvana, eu disse para mim mesma, a avó ia-me frente. Mas o aperto não foi embora. Ficou ali, morando no peito. Insistente, eu reduzi a velocidade, não por decisão racional, foi quase instintivo. Meu pé esquerdo aliviando no acelerador, antes da minha cabeça mandar. Passei de 90 para 70. Respirei fundo, tentei relaxar os ombros, e ali, no banco do motorista, eu disse uma segunda oração, diferente da primeira. Senhor, se tem alguma coisa que eu não tô vendo, o Senhor vê, me protege. Os quilômetros seguintes foram ficando mais sinuosos. A serra começava de verdade. A pista foi estreitando, as curvas foram ficando mais fechadas, o declive foi ficando mais acentuado. Eu engatei uma marcha mais baixa para segurar o carro, como a gente aprende a fazer em serra. A paisagem dos dois lados era linda, menos aquele verde profundo da mata da mantiqueira, os paredões de pedra, as pequenas cachoeiras que escorrem dos morros depois que chove. Mas eu não estava prestando muita atenção na paisagem. Eu estava atenta à estrada. Algo dentro de mim dizia para estar atenta à estrada. Foi aí que eu vi, ainda atrás de mim, ainda no alto da descida, mas descendo rápido, aquele ranger profundo de freio de caminhão grande, aquele som que qualquer pessoa que mora perto de serra reconhece de longe, o barulho mecânico do sistema de freio, trabalhando em alta exigência, com aquele assobio característico. Olhei no retrovisor, lá atrás, descendo a curva que eu tinha acabado de passar, vinha uma carreta, grande, dessas de 2 eixos, cabine azul, carroceria metálica. Ela estava vindo rápido, rapidement. Meu coração acelerou. Eu liguei o pisca-alerta imediatamente e comecei a procurar um ponto para deixar ela passar. Mas você precisa entender, naquele trecho da BR-459, não tem acostamento largo. Tem a pista, tem uma faixa fininha de asfalto na lateral e depois tem a mureta de contenção. Do outro lado da mureta, o terreno cai, e não cai devagar, cai de pedra. Eu reduzi mais, passei para 50, a carreta estava encostando, eu podia ver, pelo retrovisor, o rosto do motorista tenso, as 2 mãos dele no volante, os braços firmes. E eu vi, juro que eu vi, o olhar dele, olhar de quem tá perdendo o controle. Aí ele tentou uma manobra, quis desviar para a faixa contrária, para tentar me ultrapassar, ou para evitar alguma coisa na frente. Até hoje eu não sei direito o que ele estava tentando fazer. A carreta jogou para a esquerda. Os pneus gritaram. E aquele grito dos pneus, meus irmãos, foi o som mais assustador que eu já escutei na vida. Era um guincho agudo, metálico,
prolongado, que parecia rasgar o ar. Eu olhei para frente. Nesse momento, eu vi, mais adiante na descida, numa curva, vi um outro carro subindo, no sentido contrário. A carreta tinha invadido a pista contrária, justamente quando aquele carro estava vindo. E o motorista dela, menos em pânico, em reflexo, jogou a direção de volta para a faixa dele. Minha, os faróis da carreta vieram direto na minha cara. Eu preciso parar um pouco aqui para te explicar o que acontece com o tempo nesse tipo de momento. O tempo muda. Ele não é mais o tempo normal. Os segundos esticam. As coisas acontecem devagar e rápido ao mesmo tempo. Eu vi tudo como se estivesse assistindo num filme, em câmera lenta, menos os faróis da carreta crescendo na minha visão. O para-choque prateado dela avançando sobre mim. O motorista tentando segurar o volante. E ao mesmo tempo, lá no fundo da minha mente, eu ouvi a voz de mamãe da manhã. Pede pro teu anjo ir na frente, minha filha. Não deu tempo de eu pensar. Vou virar para a direita. Não deu tempo de eu processar nada. Meu corpo agiu. As minhas mãos giraram o volante com uma força que eu não reconheci como minha menos. Uma força que veio de fora, que subiu pelos meus braços, que obrigou o carro a guinar para a direita com toda a precisão que eu não teria se tivesse parado para pensar. O Palio foi pro acostamento. E o acostamento acabou. Eu senti o pneu dianteiro direito subir na mureta de contenção. Senti o carro inclinar, senti o peso da frente indo para baixo. Ouvi o barulho da carreta passando do meu lado esquerdo, o vendaval. A vibração do carro inteiro sacudindo, o estrondo do ar sendo deslocado por 30 toneladas de metal. E ao mesmo tempo o cheiro forte, sufocante, de borracha queimada, enchendo o interior do Palio, dos meus pneus, ou dos dela. Eu não sei, só sei que o cheiro entrou pelo nariz e subiu para os olhos. Então, o carro parou. Não sei te explicar como, não sei te dizer que mecanismo físico segurou aquele Palio ali. O pneu dianteiro direito tinha passado por cima da mureta, o pneu esquerdo tinha ficado para trás. A frente do carro estava inclinada para baixo, apontando para o que vinha depois da mureta, menos, e o que vinha depois da mureta era uma ribanceira íngreme de uns 25 metros de pedra e mato seco, terminando lá embaixo, numa valeta de enxurrada. O carro estava parado com o pneu da frente suspenso, o chassi apoiado na mureta. E a distância entre a carroceria e o ponto, onde a ribanceira começava a cair de verdade, era de no máximo 2 metros de terra batida. 2 metros. Eu fiquei um segundo sem entender que estava viva. O motor tinha parado. O rádio tinha silenciado. Lá fora, o som da carreta ainda ecoava descendo a serra, misturado com outro barulho que eu só fui identificar depois. O barulho dos freios do carro que vinha subindo, que também tinha tentado desviar e parou alguns metros à frente, atravessado na pista. Silêncio. Aquele silêncio estranho que vem depois da explosão, quando o corpo ainda não acredita que está inteiro. Minha primeira reação foi completamente irracional. Eu peguei minha bolsa do banco do passageiro, não sei porquê, não sei explicar. A mente busca o familiar quando o perigo é grande demais para processar. Peguei a bolsa, coloquei no ombro, como se fosse descer do carro para entrar no mercado, e depois veio o tremor. Começou pelas mãos, os dedos tremendo no ar, sem conseguir parar. Subiu pelos braços, chegou nos ombros, foi pro peito. E quando chegou no peito veio o choro. Não foi um choro bonito, foi um choro de animal ferido, de gente que quase morreu e ainda não entendeu que não morreu. Os soluços vieram altos, as lágrimas escorrendo sem controle, e do fundo do meu peito saiu uma voz que eu nem reconheci como minha. Senhor, obrigada, obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Eu repeti isso umas 20, 30 vezes, com as mãos agarradas no volante, com a cabeça encostada no volante, com o corpo inteiro tremendo. Não era uma oração elaborada menos, era a coisa mais verdadeira que já saiu da minha boca. Gratidão bruta, instintiva, de quem acabou de ser pescada do buraco sem saber nem como. Não sei quanto tempo passou até baterem na janela. Acho que foram 2, 3 minutos. Para mim, foram horas. Um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho,
macacão azul, manchado de graxa, menos, devia ser mecânico, ou motorista de caminhão, um desses homens que vivem na estrada. Ele bateu com um nó do dedo no vidro e disse, preocupado: Dona, a senhora está bem? Dona, abre a porta, a senhora está bem? Eu virei a cabeça devagar. O rosto dele estava tenso, mas os olhos eram de quem quer ajudar. Consegui destravar a porta, menos a inclinação do carro dificultou, tive que fazer força. Ele abriu pelo lado de fora, me estendeu a mão. Quando coloquei o pé esquerdo no chão, ou jolo de bril, as pernas não estavam me obedecendo. Ele me segurou pelos 2 braços com firmeza. Tirou eu de dentro do carro. Uma mulher nova, loira, veio correndo com uma garrafinha de água mineral. Bebe, moça, bebe devagar, bebe um gole. Eu bebi. Eu senti o sabor da água como se estivesse bebendo água pela primeira vez na vida. O gosto do plástico, o frio no esôfago, a umidade nos lábios rachados do medo. Nunca mais um gole d'água me pareceu tão sagrado. O homem do macacão foi até o carro, deu a volta inteira nele, foi até a frente, olhou o pneu em cima da mureta, olhou para baixo na ribanceira, voltou, foi de novo. Ficou um tempo lá, agachado, olhando o ângulo. Outros 2 motoristas tinham parado também, menos um rapaz de caminhonete, outro homem mais velho, num carro vermelho. Os 3 ficaram em volta do meu Palio conversando baixo, apontando coisas, discutindo ângulos. Quando o homem do macacão voltou para onde eu estava sentada numa pedra da beira da estrada, o rosto dele estava diferente. Maize, cereal, mas ele pegou o chapéu, tirou da cabeça, passou a mão na testa e me olhou com um olhar que eu não vou esquecer. Dona, eu trabalho com caminhão há 32 anos. Eu conheço essa serra melhor do que a minha casa. A senhora me escuta bem o que eu vou dizer. Eu assenti, as mãos ainda tremendo. Esse carro... Ele apontou pro Palio. Esse carro não deveria ter parado aqui. Não tem lógica física, dona. O pneu passou por cima da mureta. O peso do carro é frontal. A inclinação do terreno ali é descida. Com a velocidade que a senhora vinha, com o impulso do desvio, com o ângulo que o carro pegou, esse carro deveria ter continuado, deveria ter ido pro fundo dali. Não tem explicação para esse carro ter parado aqui. Eu já vi acidente nessa serra, dona. Eu nunca vi isso. Ele engoliu, seco. Olhou para mim de um jeito que parecia perguntar alguma coisa sem fazer a pergunta. Aí completou, mais baixo: a senhora tem Deus, né? Eu comecei a chorar de novo. Dessa vez, sem tremor. Só lágrimas, muitas lágrimas, escorrendo pela cara, molhando a blusa. Eu disse, com a voz rouca: eu tenho, Senhor. Eu oro antes de viajar. Minha mãe me ensinou a pedir pro anjo ir na minha frente. Ele ficou em silêncio. Balançou a cabeça devagar, como quem confirma uma coisa que já sabia. Depois pousou a mão no meu ombro, firme, e disse: então a senhora agradece bem? Agradecido, dona, porque eu, que entendo de física de estrada, estou te dizendo, foi Deus que segurou esse carro aqui. Não foi outra coisa. Eu não vou conseguir te descrever direito como foi ligar para Edivaldo. Quando consegui parar de tremer o suficiente para pegar o celular no bolso da bolsa, minhas mãos ainda falhavam no teclado. Discar um número de 6 dígitos foi uma operação difícil. Quando ele atendeu, eu não consegui falar. Escoraba. Do outro lado, ele ficou falando: Silvana, Silvana, Silvana. Fala comigo, mulher, fala comigo, pelo amor de Deus. Eu consegui só 3 palavras. Tô viva, Edivaldo. O silêncio que veio do outro lado da linha me quebrou. Foi um silêncio longo, pesado, de homem tentando não desabar. Depois ouvi ele respirar fundo, menos aquela respiração de quem tá segurando o que quer soltar, e ele disse, com a voz embargada: o que foi? Silvana, me conta o que foi. Eu contei como pude. A carreta, o volante, o pneu na mureta, os 2 metros, o homem do macacão. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando eu terminei, ele só disse: eu tô indo. Fica aí. Não sai daí. Eu tô indo agora. Edivaldo, não precisa, eu, Silvana. Eu tô indo. Ele deixou o serviço, ligou para a cunhada buscar os filhos na escola. Entrou no carro e veio. Quase 2 horas de viagem. Quando ele chegou, o Palio já tinha sido rebocado por um guincho que uns caminhoneiros chamaram. E
Eu estava num posto de gasolina a uns 3 quilômetros dali, sentada numa cadeira de plástico do lado da loja de conveniência, enrolada na jaqueta da mulher, da garrafinha de água, que tinha insistido para eu ficar com ela, porque eu não parava de tremer. O carro do Edivaldo entrou no posto. Ele saiu correndo. Quando ele me abraçou menos, aí sim eu chorei de verdade, meus irmãos. Não o choro do susto. O choro da gratidão inteira. De filha, de esposa, de mãe, de irmã, de serva de Deus que entendeu, naquele instante, que a vida é emprestada e que naquele dia o prazo dela tinha sido renovado por pura misericórdia. Edivaldo me abraçou por um tempo longo. Ele não falou nada. Às vezes o silêncio é mais forte que qualquer palavra. Ele só me segurou e eu senti o tremor do corpo dele também. Marido chorando em silêncio, escondido no meu ombro, no frio do fim da tarde da serra. Num posto de gasolina qualquer da BR-459. Chegamos em casa já tarde da noite. As crianças estavam acordadas, esperando. A Letícia estava na porta da sala, com o cabelo preso num coque mal feito e os olhos vermelhos de quem tinha chorado. Quando a porta abriu, ela correu e me abraçou pela cintura com uma força que não parecia de menina de 12 anos. Enfiou o rosto na minha blusa e ficou ali, sem falar, só abraçando com as duas mãos apertadas nas minhas costas. Mãe, ela disse por fim, abafado no tecido, a gente ficou orando aqui, desde que o pai ligou. A gente ajoelhou no tapete da sala e ficou orando. Aquilo me desfez de novo. Senti o choro subindo outra vez. Mateus ficou mais quieto, do jeito adolescente dele. Não abraçou logo. Ficou encostado no batente da porta, olhando, meio sem jeito, e depois se aproximou devagar. Me deu um abraço rápido e disse que bom que a senhora está bem, mãe. Mas depois ficou pertinho o resto da noite. Fez questão de carregar minha bolsa. Fez questão de puxar a cadeira para eu sentar no sofá. Fez questão de ficar na mesma sala que eu, até eu ir dormir. Às vezes o amor de filho adolescente vem assim, sem palavras, só presença firme. Naquela noite, antes do dormir, os 4 nos ajoelhamos juntos, no quarto do casal. Fazia tempo que a gente não fazia isso. Os 4 juntos, Edivaldo Aru. Ele não é homem de discurso bonito, mas quando ele abre a boca para orar, cada palavra é verdadeira. Ele agradeceu pela vida de Silvana, agradeceu pela mão de Deus no volante, agradeceu pelo anjo que foi na frente do carro, agradeceu pela mureta que segurou, agradeceu pelos 2 metros. Pediu que aquele susto virasse testemunho, que a história fosse usada para glorificar o nome do Senhor, que nenhum detalhe daquela tarde fosse esquecido. Quando ele terminou, ficamos os 4 ali em silêncio, ajoelhados, no tapete velho do quarto, as mãos dadas. Eu olhei para os rostos deles, Edivaldo, Mateus, Letícia, e eu agradeci de novo, em silêncio dentro do peito, por cada um, por poder estar ali, por poder ver mais uma vez aqueles rostos que eu podia ter perdido para sempre. Dormi fundo naquela noite, mais fundo do que em muito tempo. Faz 1 ano e 8 meses, desde aquela tarde, na Serra da Mantiqueira, e eu posso te dizer, com toda a honestidade que tenho dentro de mim, que aquele dia dividiu a minha vida em antes e depois. Não foi uma divisão dramática, dessas de filme. Eu não mudei de cidade, não larguei o emprego, não virei uma pessoa completamente diferente da que era antes. As aulas continuaram. O jantar continuou precisando ser feito todo dia. As contas continuaram chegando no começo do mês. A vida, na aparência, continuou sendo a vida, mas por dentro, meus irmãos, por dentro, ficou diferente. Ficou de um jeito que quem passou por uma experiência dessas, entende, sem precisar de explicação. A primeira coisa que mudou em mim foi o valor que eu dou à vida. Eu não me tornei uma pessoa medrosa. Pelo contrário, eu me tornei uma pessoa mais consciente de que cada dia é presente. Cada manhã que eu acordo com Edivaldo roncando do meu lado, com um barulho do Mateus, tomando banho demorado, como todo adolescente, com a Letícia pedindo crédito no celular antes de ir para a escola, menos aquilo que antes era rotina chata, agora é milagre pequeno. E milagre pequeno ainda é milagre. Eu aprendi que a gratidão não é um sentimento que aparece nos grandes momentos. É uma disciplina que a gente cultiva nos pequenos
Mas às vezes Deus usa um grande momento, menos como uma carreta descendo uma serra sem freio, para ensinar a disciplina de vez, para quebrar o nosso pescoço duro e fazer a gente olhar para cima e dizer obrigada até pelo café requentado, até pela roupa que saiu do varal cheirando a sol toda manhã. Antes de levantar da cama, eu rezo uma oração curta de gratidão. Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada por estar aqui, obrigada pelos meus trust phrases, não mais que isso, mas feita com um coração inteiro. E eu aprendi na serra que oração curta e verdadeira vale mais que oração longa e automática. A segunda coisa que mudou foi a minha oração. Sempre orei, desde menina, por hábito, por fé, por costume. Mas depois da serra, a oração virou outra coisa dentro de mim. Ficou mais urgente, mais real, mais verdadeira. Não porque eu tenha passado a ter medo de morrer. Pelo contrário, eu tenho menos medo da morte hoje do que tinha antes. O que mudou foi que eu entendi, de um jeito que antes era só teórico, que a oração é proteção real, não é ritual, não é fórmula, é conexão com o Deus que está no volante quando a carreta vem. Aquela oração simples de mamãe, 3 frases no carro, antes de entrar na Serra Menos, foi a coisa mais poderosa que eu fiz naquela viagem inteira. Mais poderosa que o cinto de segurança. Mais poderosa que a velocidade reduzida. Mais poderosa que qualquer reflexo meu no volante. Foi aquela oração que fez o anjo ir na frente. Foi aquela oração que segurou o pneu na mureta. Foi aquela oração que me trouxe de volta para casa. Hoje, antes de qualquer viagem, menos longa ou curta, para a padaria ou para outra cidade, sozinha ou com a família, menos eu paro. Coloco as 2 mãos no volante, fecho os olhos por um segundo e peço: Senhor, manda um anjo na minha frente e um anjo atrás. Cobre esse carro com teu poder. Nos leva em paz. E eu sei, com uma certeza, que não é fé cega mais, é fé confirmada, menos que ele manda. Todo santo dia ele manda. A terceira coisa que mudou foi a minha relação com minha mãe. Aquele culto da manhã em Itajubá, sentada ao lado dela na obra da piedade, segurando a mão dela enquanto ela cantava os hinos. Aquilo foi o maior presente que eu recebi naquela viagem e eu não soube reconhecer na hora. Eu fiquei impaciente durante a reunião. Olhei o relógio umas 3 vezes. Calculei a hora que eu precisava sair. Não aproveitei aquele tempo com a mãe do jeito que eu deveria ter aproveitado. Quando eu voltei viva para casa, aquele culto da manhã ficou maior na minha memória do que o próprio quase acidente, porque o quase acidente me mostrou que eu poderia ter perdido para sempre. E o culto com mamãe me mostrou o que eu já tinha na mão e estava desperdiçando. A partir daquela semana, passei a ligar para ela todo dia. Não sempre longo. Às vezes 2 minutos, às vezes 5, só para dizer que eu estou bem, para perguntar como ela está, para dizer que eu estou pensando nela. E ela atende com aquela voz mansa de sempre e diz: Silvana, minha filha, Deus te guarde, tá orando por ti. Viu? Agora eu sei que essa é a frase mais protetora do mundo. Quando sua mãe diz estou orando por ti, aquilo é um escudo invisível se formando sobre você. Pode acreditar, eu vi funcionando. A quarta coisa que mudou foi a minha disposição para testemunhar. Eu sempre fui tímida, sempre tive vergonha de falar em público. Na congregação, eu cantava bem, mas jamais dava um testemunho no microfone. Deixava para os outros. Achava que minha vida era muito comum para ter alguma história digna de ser contada diante de todos os irmãos. Depois da serra, o ancião me visitou em casa na semana seguinte. Eu contei tudo para ele. Ele me ouviu com os olhos às vezes fechados, aquele jeito dele de ouvir e orar ao mesmo tempo. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio um bom tempo. Depois me olhou firme e disse: Irmã Silvana, Deus não preservou a sua vida à toa. Essa vida tem propósito agora. Essa história não é sua, é dele. Conta ela. Não guarda não. Conta na congregação. Conta para os vizinhos, conta para quem quiser ouvir, porque tem muita gente que precisa saber que Deus ainda está no volante quando a carreta vem. Aquelas palavras selaram alguma coisa dentro de mim. Na reunião seguinte, pedi para dar um testemunho.
Fui ao microfone com o coração disparado, as mãos suando, as pernas tremendo, mas, quando comecei a falar, as palavras vieram de um jeito que não era meu. Contei tudo menos a viagem, a oração de mamãe, o aperto no peito, a carreta, os faróis, o volante, a mureta, os 2 metros. Contei as palavras do homem do macacão. Contei a ligação pro Edivaldo. Contei o abraço da Letícia. Quando eu terminei, o salão estava em silêncio. Um silêncio diferente. Um daqueles silêncios em que a presença de Deus é tão real no ambiente que ninguém quer quebrá-la. Depois vieram os abraços. Irmãs chorando. Irmãos apertando a minha mão com os olhos marejados. Uma irmã mais velha me disse baixinho no ouvido: Irmã, eu sabia. Eu orei por uma irmã nossa numa quinta-feira à tarde sem saber por quê. Deus me tocou o coração. Eu agora entendo. Eu arrepiei, da cabeça aos pés. Desde aquele dia, eu conto essa história onde tem abertura para contar. Na sala dos professores, quando o assunto dá em visita a irmão que está passando dificuldade, em conversa de vizinha. Cada vez que conto eu lembro que a história não é minha, é de Deus. Eu sou só a voz. E cada vez que termino, vejo em alguém um olhar diferente. Como se aquela história tivesse tocado num ponto de dúvida que existia lá dentro da pessoa. Um colega de trabalho que nunca pisou numa igreja na vida, me ouviu contar na sala dos professores. No final, ele ficou quieto um tempo, olhando para o chão. Depois ele levantou os olhos e disse: Se Deus existe desse jeito que você está contando, eu preciso conhecer esse Deus. Aquela frase, meus irmãos, valeu cada segundo que eu tremi na descida da serra. O ancião tinha razão. Deus não preserva a vida à toa. E a quinta coisa menos, essa é a mais importante de todas, foi o que eu aprendi sobre onde Deus está. Eu achava, antes da serra, que Deus estava principalmente nas igrejas, nos hinos, nas orações de joelhos na beira da cama, no púlpito do ancião, no silêncio respeitoso do salão. Eu achava que para encontrar Deus, a gente precisava ir até Ele, entrar no prédio da congregação, sentar no banco, e ali Ele estava esperando. Mas depois da tarde na Serra da Mantiqueira, eu sei de um jeito diferente, que Deus não fica esperando em lugar nenhum. Ele vai junto. Ele está nas curvas fechadas, está no volante quando a mão treme, está no pneu que para a 2 metros do abismo, sem explicação física nenhuma, está no homem do macacão que para na beira da estrada para perguntar se você está bem, está na mulher da garrafinha de água que empresta a jaqueta, está na ligação do marido que diz: eu estou indo, sem pedir explicação, está na Letícia ajoelhada no tapete da sala, orando por uma mãe que nem tinha chegado ainda em casa. Deus está em tudo, em todo lugar, a todo tempo. E quando a gente pede proteção, Ele protege. Deve ter. Não é metáfora, não é discurso bonito de igreja, não é consolo de quem precisa de consolo. É real, é concreto. Tem nome: Silvana, professora de Pouso Alegre, sul de Minas, que saiu de Itajubá numa quinta-feira e voltou na sexta para casa viva inteira, com um palho amassado e o coração inteiro. Eu quero terminar esse testemunho deixando uma palavra para você que chegou até aqui. Talvez você esteja hoje descendo uma serra difícil, não de asfalto e pedra menos, mas a serra da sua vida, uma descida que você não escolheu, apareceu sem avisar. Tem curvas fechadas, declive longo e uma sensação pesada de que os freios não vão dar conta, de que alguma coisa ruim está vindo na sua direção, de que você não sabe para onde virar o volante. Eu quero te dizer uma coisa, olhando diretamente para os teus olhos: Deus está nessa serra contigo. Ele não está esperando você chegar no fim da descida. Ele está agora, neste exato minuto, sentado no banco do passageiro da sua vida. Ele está na tua mão, no teu pulso, na tua respiração. Ele está na oração que você fez, sem perceber essa manhã, naquele suspiro no meio do trânsito, naquele pensamento: Senhor, me ajuda, que passou pelo teu coração e você nem reparou que era oração. Não desiste, não solta o volante, não fecha os olhos, clama 3 palavras, 3 frases, do jeito que sair. Não precisa ser bonita, precisa ser verdadeira. E espera menos, porque a mão dele vai aparecer. Talvez não do jeito que você pediu, talvez não na hora que você queria, mas vai aparecer. E quando aparecer, você vai saber que era ela,
porque vai ter algo que a lógica desse mundo não explica. 2 metros, meus irmãos, 2 metros de terra. Era só isso que existia entre eu e o fim. E Deus achou que 2 metros eram suficientes. Para ele, agora eu quero que a gente ore junto. Onde você estiver menos na sua casa, no seu trabalho, no ônibus voltando para casa, deitado na cama de madrugada, sem conseguir dormir, na cozinha enquanto o feijão, cozinha menos, fecha os olhos por um momento comigo. Se tem um pedido no teu coração, uma dor que está pesando, uma situação que parece sem saída, uma serra difícil que você está descendo, traz aqui agora, coloca diante do Senhor comigo. Deus amado, Pai eterno, Senhor que estás em todo lugar e que em todo tempo guardas os teus servos, eu apresento agora, diante do teu trono de graça, cada vida que ouviu esse testemunho hoje. Tu conheces cada nome, cada rosto, cada dor, cada estrada difícil que essas pessoas estão descendo. Tu conheces os medos que elas carregam escondidos, as lágrimas que elas derramam sozinhas na madrugada, as orações que elas fazem em silêncio, sem saber se estão sendo ouvidas. Senhor, eu sou testemunha viva de que o Senhor ouve, de que o Senhor age, de que o Senhor está nas curvas da estrada quando o perigo vem de frente. E a gente não tem como fugir sozinho. Eu sou testemunha de que o Senhor parou o carro a 2 metros do abismo, quando a física diz que era para cair. Eu sou testemunha de que o Senhor manda anjo na frente, quando uma mãe pede pela filha. Por isso, meu Deus, eu apresento agora cada pedido de oração que foi deixado aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Cada família que está sofrendo, cada casamento que está à beira do abismo, cada coração partido, cada corpo adoecido, cada casa sem paz, cada mãe angustiada pelo filho, cada pai desempregado, cada pessoa sozinha numa madrugada de medo. Cada um, Senhor, o Senhor conhece pelo nome. Visita cada lar hoje, meu Deus. Entra sem bater na porta. Traz paz onde tem turbulência. Traz cura onde tem enfermidade. Traz restauração onde tem ruptura. Traz provisão onde tem falta. Traz livramento onde tem opressão. Traz fé onde a fé está cansada. E assim como o Senhor parou o meu carro a 2 metros do abismo, para o Senhor qualquer abismo que está ameaçando essas vidas agora. Manda o teu anjo na frente e o teu anjo atrás de cada pessoa que ouviu essa história. Cobre cada casa com teu poder. Cabra cada cama, cada mesa, cada janela, cada porta. Não deixa o mal entrar onde tu estás guardando. E que a tua paz, menos aquela que excede todo entendimento, e que o mundo não pode dar, guarde os corações e as mentes de cada um em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu peço, amém. Se esse testemunho falou com você, deixa seu pedido de oração aqui embaixo, nos comentários. E eu leio cada um, eu oro por cada um. Me conta sua cidade, me conta sua história, me conta como você está. Se inscreva no canal, para não perder os próximos testemunhos. Porque Deus ainda tem muita história para ser contada. E eu tenho muita história para trazer para vocês. Curta esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir, que Deus ainda faz milagre. Porque faz, eu sou prova. 2 metros, meus irmãos. 2 metros bastaram. Deus seja louvado por cada estrada percorrida, por cada livramento que a gente viu, e por todos os que Ele fez, sem a gente nem perceber. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, os seus filhos, o seu caminho. Até o próximo testemunho. A paz de Deus